Saudações, como já havíamos prometido, cada promessa, ou seja, toda promessa é uma dívida, então prometemos que íamos trazer aqui uma aula sobre o perfil cardíaco, então como é que realmente o laboratório se posiciona se o assunto for diagnosticar alguma doença, neste caso do coração, ou que possa ter algo que ver com, ou, neste caso, os vasos que transportam sangue. Então nós estamos aqui com essa aula e vamos perceber que eh, se nós formos, mesmo que não seja só, ou seja, não simplesmente quando a gente for a falar do coração ou do cardiopatias. Também, ou seja, em todos os casos, é sempre bom quando a gente encontra o problema antes de se agravar, no seu início, né? Porque até as formas de tratamento, como é que é o posicionamento clínico também é mais eficaz e traz mais vantagens. Então, temos aqui como algumas cardiopatias, uma doença, ou seja, algumas doenças aí no sistema cardiovascular. Estamos aí a falar da insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, né? Que também é conhecido como IAM, né? Ou seja, sua sigla. Também temos arritmias e temos doenças valvares, temos tantas outras aí, só que colocamos essas como destaque. Então, vamos aqui ver, temos aqui os nossos objetivos, né? Pode parar aí o vídeo para poder, só para podermos ganhar o tempo, nós não vamos estar a ler tudo isso, não. Temos aqui as troponinas. A nossa aula vai ser de uma forma um bocadinho diferente. Nós vamos tratar cada analito e no fim vamos ter uma tabela que vai, nesse caso, vai ter lá todos os analitos e depois a sua interpretação, né? Quando é elevado significa ok, quando é diminuído significa ok. E portanto, começamos aqui nós com troponinas cardíacas. O que seriam de troponinas? Troponinas seriam algumas proteínas reguladoras do complexo contrátil do músculo cardíaco. Ou seja, nós temos algumas proteínas. Aquela contração do músculo cardíaco. Então, essas proteínas fazem, nesse caso, regulam essa contração, né? Do músculo cardíaco. Então, quando há uma necrose ou quando há uma invasão nessas células, o que acontece? Essas proteínas já ficam liberadas aonde na corrente sanguínea. E claramente, quando a gente fizer a análise, enquanto houve uma agressão, ou seja, enquanto houve um extravasamento, essas proteínas estarão em concentrações elevadas. O exame vai indicar concentrações elevadas dessas proteínas, dessas troponinas, né? Que é TII. Não são essas duas, mas essas duas que tratamos essas duas só porque são específicas para a lesão do músculo cardíaco. Então, temos essa indicação, né, interpretação. Então, os estudos indicam que cerca de 99% da população que foi usada como referência. Então, os resultados aumentados estavam relacionados com uma lesão miocárdica. Significa que o seu aumento indica que há uma lesão aonde no miocárdio. No miocárdio. Ok. Estamos aqui com algumas técnicas de laboratório. Técnicas laboratoriais que são usadas. Temos essa técnica de imunossíntese, quimiluminescência, fluorescência, eletroquimiluminescência e imunocromatografia. Ok? Lembrar que as imunografias são os testes rápidos, né? E usa-se um tipo de anticorpo, que esse anticorpo tenha uma afinidade, nesse caso, com com as troponinas. Então haverá aquela ligação ali e poderá se ver através da formação de imunocomplexo. Vamos falar mais dessas técnicas quando formos a falar da imunologia, ou também podemos preparar uma aula só para falar dessas técnicas da imunocromatografia. Daqui ainda vamos ver imunologia, poderemos trazer mais subsídio acerca dessas técnicas aqui de imunocromatografia. Agora, realmente já qual é o tipo de amostra que nós temos que usar para poder analisar as troponinas? Temos que usar uma amostra de soro ou uma amostra de plasma. Se for plasma, tem que ser colhido num tubo com IDD, heparina ou o citrato. Além desses, não. Temos em volume mínimo, interferentes. Então,
A interferência, como sempre temos dito no laboratório, em nenhum momento temos a recomendação de testar uma amostra hemolítica, lipêmica ou equitérica. Em nenhum momento, nós não podemos processar essas amostras aqui. Em nenhum momento, né? Mesmo que seja um conhecido aí, ou irmão, não sei o quê. Por quê? Porque se nós formos analisar essas amostras aqui, estamos a comprometer a vida da pessoa. Mesmo que a pessoa chegue a chorar, estou a pedir ajuda, se eu conseguir, não tem como. Se quisermos fazer um trabalho de qualidade. Até tocamos esses pontos aqui quando falamos das fases que compõem o processo laboratorial. Ok? Temos a creatina quinase. Creatina quinase, que seria, neste caso, que seria uma enzima que está presente em vários músculos. Então, tem uma como responsabilidade de converter a creatina e consome, neste caso, trifosfato de adenosina, ADP, para criar fosfocreatina e difosfato de adenosina. Ok? Então, nós temos aqui essa função desta enzima. Então, essa enzima tem várias frações e a fração que nos ajuda a avaliar a existência ou não de um problema a nível neste caso, do sistema cardiovascular neste caso, a creatina a fração MB, ok? Ou CKMB. Então, sua indicação é para, como temos aqui uma indicação clínica que nós podemos usar para avaliar a extensão do dano cardíaco ou para podermos fazer isso. Nós já sabemos que esse paciente, ou neste caso, passou neste caso, por um infarto. E se a gente quer saber se recentemente também houve infarto, ou seja, o que aconteceu poderá ter sido um infarto ou não, podemos voltar a dosar esta enzima para poder nos ajudar, ok? Para nos ajudar. E a sua elevação encontra-se de 3 a 6 horas. Encontra-se de 3 a 6 horas. E poderá voltar, neste caso, ao normal de 48 a 72 horas, mais ou menos. Estamos a falar de 3 a 4 dias, mais ou menos isso. É isso. E a gente vai continuar. Qual é o método realmente usado para análise de CKMB? Temos o método enzimático ou colorimétrico, ok? Também conhecido como Nielsen Oliver Ludvigsen, né? E tem essa nota aí. Tem essa nota para caso de pacientes que querem, ou no caso de a gente usar a fração, ou seja, a creatina quinase, para podermos diagnosticar algumas doenças do músculo esquelético, ou seja, doenças das articulações, né? Mais ou menos assim. Então, vou falar, por exemplo, artrites, né? Artrites. Inclusive aqui, acho que teremos o artrite reumatoide aqui como um analito que é usado, ou seja, fator reumatoide, artrite reumatoide, que é a própria doença, então, quer dizer o fator reumatoide, né? Que é o analito usado. Tudo bem, temos aqui nosso princípio. Primeiramente, nós como temos lá várias frações, nós sabemos que temos a creatina quinase no seu todo e temos as suas frações. Agora, temos a fração BB, temos a fração MB e temos a fração M, ok? Neste caso, haverá uma inibição, primeiro, da fração M, de modo que nós vamos avaliar a atividade enzimática aqui. Portanto, haverá, neste caso, uma inibição através de um reagente que vai se empregar, primeiramente, que vai inibir a fração M, e de seguida, a fração B poderá continuar a fazer o quê? A trabalhar, neste caso, na reação. Como podemos ver aqui, de forma esquematizada, nós temos aqui essa reação. E a primeira reação vai acontecer desta maneira. Vai acontecer desta maneira. Com ADP, então haverá essa transferência aí. E a segunda reação vai, neste caso, ser tomada em consideração, neste caso, com o uso da enzima hexoquinase, esse HK aí, hexoquinase. E temos aí depois temos aí o nosso G6PDH,
que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, essa enzima aí, que vai atuar já na última reação, e é para podermos produzir o 6-PG e o NADPH, ok? NADPH. Então, que eles vão ser medidos a sua absorvância a um comprimento de ordem de 340 no espectrofotômetro, e isso será percebido, ou seja, depois o equipamento poderá converter, neste caso, como a concentração do nosso analito na amostra. E temos como valor de referência aí para as mulheres e os homens, né? Temos aí 24 unidades por litro e neste caso até 6% da atividade da creatinina quinase total. Então temos aí o valor de referência, que é 24 unidades por litro. E temos também a proteína C reativa, ultrassensível. O que é de proteína C reativa ultrassensível? Seria, neste caso, um marcador de inflamação sistêmica de alta sensibilidade, que tem a capacidade de dar o nível discreto de inflamação vascular subclínica. Significa que? Significa que temos algumas situações em que nós podemos até não conseguir notar a existência, neste caso, de uma inflamação. Então, a dosagem desse analito, que é a proteína C reativa ultrassensível, poderá, através dos seus resultados, nos dizer se há uma inflamação escondida ou não. Ok? Então, até como vocês podem ver na indicação clínica, usei mais para podermos avaliar o risco cardiovascular em pacientes assintomáticos. Ok? Uma situação que eu não consigo perceber, ou seja, não sinto alguma dor a nível do coração, mas a avaliação deixa, porque, ou seja, eu sou assintomático, certo? Tudo bem, mas pode acontecer que há uma inflamação em processo, mas porque sou assintomático, não consigo perceber isso. Então essa proteína C reativa ultrassensível poderá nos ajudar nesse tipo de casos. Embora acho que aqui não se tem feito esse tipo de analitos por conta realmente das capacidades, né? Dos laboratórios, aquilo que seria nós estamos a falar da competência dos técnicos, nós estamos a falar daquilo que são os recursos, né? Então, a falar dos recursos para podermos fazer até analitos bem sensíveis que nem esses. Por isso que há um grande desafio realmente, há um grande desafio para todos os clínicos. Nós os clínicos têm um grande desafio. A maior parte dos analistas da bioquímica nós só temos lá porque isso, porque aquilo. Então eles acabam tendo um desafio de, com poucos analistas que existem, eles vão fazendo um cruzamento com aquilo que são, ou seja, aquilo que é o quadro clínico de cada paciente, para poderem saber como se posicionar. Pois se fosse querer ver todos os analistas aí no relatório que são necessários para poder confirmar o diagnóstico, seria muito complicado. Pode acontecer que num perfil só fazemos uns 4 por aí, ou 3, ou às vezes 5. Então, é um grande desafio que os nossos clínicos têm. Então, temos aqui já o outro analito que é neste caso o LDH, que é o latato desidrogenase. Então, o que seria LDH? LDH seria, neste caso, uma enzima que vai catalisar a interconversão de piruvato e latato, neste caso, com uma concomitante, neste caso, interconversão do que? De NADH a NAD+. Então, há uma conversão de piruvato, nesse caso o produto final da glicólise, em latato, quando o oxigênio está ausente ou em pequenas quantidades. E realiza a reação reversa durante o ciclo de Cori via glicolítica anaeróbica, neste caso onde isso já no fígado. Então, essa atividade
E temos aqui o colesterol. O colesterol também faz parte desses analíticos que são usados aqui. Então, nós vamos perceber que ele é o esterol mais abundante nos tecidos e nos líquidos do organismo humano, ok? Então, ele está em 2/3 do colesterol do plasma na forma esterificada. Neste caso, com os ácidos gordos ou graxos, para quem queira, né? Por mais que ele nos traga problemas, ele é muito importante. Ele é muito importante. Encontrado, ou seja, ele faz parte das membranas, das células e também desempenham outras funções aí que nós poderemos perceber mais adiante. Também, como vocês podem ver aí, está bem plasmado aí, que ele também é um substrato na formação do quê? De alguns hormônios, esteroides, ok? Por exemplo, temos aí a provitamina D3. Então, para poder se sintetizar essa provitamina D3, é necessário que a gente tenha o colesterol. Então, vejam só a importância do colesterol, mas também não é um mar de rosas, ok? E lembrar que o nosso organismo tem capacidade para poder sintetizar o colesterol, mas também é obtido, né, através pode ser obtido, né, através da dieta, ok? Através da dieta, ou seja, ingestão, o organismo lá, através do DNA, vai fazendo, neste caso, a sua captação para posterior metabolismo. O teste, então, laboratorial usado para a determinação do colesterol qual é? É o enzimático colorimétrico, ok? Enzimático colorimétrico. E como é que é o princípio? Então, os gestos de colesterol são hidrolisados pela colesterol colesterol livre nos ácidos gordos. Então, após isso, vai acontecer o que? Esse colesterol livre, então, ele será oxidado por essa enzima, colesterol oxidase, para colesterol e após isso o peróxido de hidrogênio. Então, na presença já de peroxidase, o que é que vai acontecer? O peróxido de hidrogênio, fenol e 4-aminoterpirina são oxidados, formando já essa substância que é antiperquilonimina, né? Então, essa substância já vai produzir uma certa alteração da cor, ok? Vai produzir a alteração da cor do meio, então, que vai a medir a sua, neste caso, absorvância a um comprimento de onda de 500 nanômetros, ok? Então, a intensidade de cor vermelha formada na reação final é diretamente proporcional à concentração na amostra. Significa que se ficar com aquela cor mais carregada, ou seja, o meio em si ficar com uma cor mais carregada a vermelho, significa que aí estamos à espera de um resultado assim alterado, né? Segundo o princípio. Se dá com vermelho um bocadinho claro, significa que o resultado está diminuído, né? Segundo o princípio, como vocês podem ver aí. E temos aqui aquilo que são as recomendações, ou digamos considerações gerais da amostra, há sempre que evitar, ou seja, aqui temos que colher a amostra em jejum, isso já é obrigatório. Esse jejum não é opcional, é obrigatório, ok? Porque precisamos, senão vamos correr aquele risco de ter colesterol elevado, super elevado, enquanto realmente é porque o paciente comeu enquanto realmente o paciente comeu algumas horas atrás. E vamos ter essas interferências aí. Então temos que usar o soro. Então, aqui não é recomendado usar o plasma, aqui sempre temos que usar soro. Então, por quê? Porque o citrato de sódio e o EDTA, por exemplo, vão produzir, neste caso, resultados falsamente diminuídos. Né? Diminuídos. E por que os resultados vão estar falsamente diminuídos? Por causa desses dois anticoagulantes. Temos que perceber o porquê, né? Sempre é bonito quando a gente entende os porquês. E realmente é o seguinte, se
se nós formos a prestar alguma atenção, aqui, se formos a prestar atenção no próprio princípio da determinação, temos lá aqueles, digamos, aquelas enzimas, né? Aquelas enzimas. O que é que acontece? Já o citrato de sódio e o EDTA, o que é que fazem no meio? Ou seja, com a amostra, eles durante a determinação, eles vão sequestrar, ou seja, vão puxar neste caso os íons de sódio, os íons cálcio, magnésio, então que são importantes para o funcionamento dessas enzimas durante o princípio. Então, se há uma inativação ou há uma inibição, assim podemos dizer, da atividade enzimática, porque realmente houve algum sequestro, ou seja, alguns metais aí que são essenciais durante a reação foram retirados, ou seja, foram absorvidos, assim podemos dizer, por EDTA e o citrato de sódio. O que vai acontecer é que a atividade enzimática vai reduzir. E se reduz a atividade, todos nós já sabemos de antemão que uma enzima de uma reação química tem a função de acelerar a reação. Então, se tenho uma enzima já inibida ou com uma atividade reduzida, o que vai acontecer? A reação não será muito produtiva, a taxa será reduzida. Ok? A produtividade da reação. É por isso que poderemos ter resultados falsamente diminuídos. Ok? Por quê? Porque nós usamos uma amostra de plasma e nós usamos lá como anticoagulante o EDTA e o citrato de sódio. Mais ou menos por isso. Temos aí os valores de referência, temos aí 116 a 300, temos 3.0 a 7.8, ok? Milimola aí por litro ou miligrama por decilitro. Temos aqui agora os triglicéridos. Agora, o que seriam os triglicéridos, né? Então, serão alguns lípidos que são mais abundantes nesse caso da dieta, ok? E além disso, nós podemos perceber que são a maior porção, neste caso, da massa do tecido adiposo. Ok? Também podemos encontrar noutros tecidos, além desses aqui. E como é que a gente faz a determinação desses lípidos? Temos aqui como método enzimático e colorimétrico. E qual é o princípio que nós vamos usar? Qual é o princípio? E lembrar que a partir do colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, esses aqui fazem parte do lipidograma, ok? Que é um grupo um grupo aí dos analíticos que são usados para análise de alguma, ou seja, para se poder perceber algum problema ou não a nível do metabolismo, né? A nível do metabolismo, ok? Mas esse grupo também, o lipidograma, nós encontramos quando a gente encontra quando estuda as cardiopatias. Tudo bem? Sem tanta relação, vamos ao método enzimático, colorimétrico. Como é que é o princípio? O princípio aqui significa o quê? O que é que diz o princípio? Diz que os triglicéridos serão, neste caso, hidrolisados pela lipase lipoproteica e vão liberar o glicerol. Então, o glicerol liberado, o que é que vai acontecer com ele? Será fosforilado pela glicerol quinase, né? Essa enzima. Então, vai se formar a glicerol fosfato, que após isso será oxidado a dihidroxiacetona e água. Então, que sofrerão uma oxigenação na ação de glicerol 3-fosforoxidase. Ok? Então, nós temos aqui essa reação, temos essa gama de reações, ou seja, essas reações que vão acontecer em cadeia e no fim vão produzir, neste caso, um reagente, ou seja, um produto final que é quinoenimina, né? Que tem uma cor vermelha também. Então, aqui também vamos fazer a medição da sua absorvância, ou seja, aqui já é um componente de onda de 505 nanômetros, ok? A técnica é quase a mesma, não tem lá diferença.
E temos aqui a nossa amostra. A amostra tem que ser de soro. Aqui já podemos usar o plasma, mas com NDA. Ok? Mas já sempre há alguma diferença. Né? Temos que perceber sempre. É por isso que sempre há uma questão que sempre costumam colocar. Por que é que na bioquímica usa-se mais soro? Ok? Por que é que usa-se mais soro e não plasma? Vejam que plasma tem muita confusão. Ah, porque tem que ser com citrato, só não pode ser com EDD. Ah, porque tem que ser com neste caso, o citrato, não pode ser com EDD. Ah, ou tem que ser com os dois, mas o período de conservações. Então, a ver, então eu preciso muita bagagem se for para usar lobos com anticoagulante. E além disso, também seria desperdício de material. Porque para um único paciente, você terá que, por exemplo, tem analíticos que não querem plasma nem um pouco, só com soro. Então você terá que gastar dois tubos, estão a ver só? Então, se o analítico precisa de soro, pode ser usado para, ou seja, se para o analítico pode ser usado soro assim como plasma, melhor soro, usar só o tubo seco, ok? E temos aqui uma estabilidade de 2 a 3 a 8 graus Celsius. Temos aqui valores de referência que vão de 50 a 150. Agora temos as lipoproteínas. As lipoproteínas, temos que ter uma aula específica para tratarmos das lipoproteínas, tratar ou seja, tratar dos carboidratos, na verdade, temos que ter uma aula só para tratar dos carboidratos. Parte química, o que é isso, como é que funciona, ok? Deveria ter sido a primeira aula, infelizmente, deveria ter sido a primeira aula. Para podermos caminhar aqui já a saber o que é que estamos a tratar, o que é que estamos a falar, o que é que estamos a dizer e o porquê. Tudo bem. Temos aqui, nesse caso, o LDL, ou colesterol mau, mais conhecido como colesterol mau, ou lipoproteínas de baixa densidade. Então, essas aqui são particularmente ricas em colesterol, então são formadas à base de remoção de mais triglicéridos e a lipoproteínas ideal. Ideal significa lipoproteína de densidade intermediária, ok? Então, são habitualmente relacionados com o poderoso fator de risco de desenvolvimento de arteriosclerose por transportar o mau colesterol. Então, são os famosos fatores de risco para o desenvolvimento do quê? De arteriosclerose. Porque é por causa da sua densidade, situação de densidade muito baixa. Ou seja, são de densidade baixa, não muito baixa. Muito baixa já é outra coisa. Já é VLDL, que são proteínas de muito baixa densidade. Ok? Então vamos perceber o porquê disso. E como é que a sua determinação? A sua determinação será feita através do teste enzimático ou colorimétrico, né? Então nós vamos ter aqui os dois, como é que será o princípio? O princípio vai decorrer de duas maneiras. Quais? Na primeira maneira, não significa que, ou seja, nós vamos primeiro meter a amostra, fazer a determinação da primeira parte, tirar, voltar a colocar, não. É o seguinte, teremos o reagente 1, que vai fazer o quê? Que vai tornar solúvel, neste caso, os quilomicro, as lipoproteínas de alta densidade e as lipoproteínas de densidade muito baixa, que neste caso é o HDL e o VLDL, Very Low Density Lipoprotein, ok? Então temos aqui também o colesterol, neste caso, os quilomicras e as lipoproteínas já ditas aqui, HDL e LDL, serão neste caso solubilizadas com o primeiro reagente, ok? Então, o colesterol solubilizado é consumido pela ação de colesterol esterase. Então, temos uma enzima que é colesterol esterase, vai inibir, ou seja, vai fazer com que haja consumo do que? Já desse colesterol solubilizado, certo? Nesse caso, micromicras, VLDL e HDL. Tudo certo. Isso aqui tudo já serão consumidos através do que? Do colesterol esterase. E após isso, então o que acontece? Essas reações todas que vão acontecer com o reagente 1 não vão formar alguma cor, ok? Não vão formar alguma cor. E já na segunda reação,
Na segunda reação, temos também o reagente 2. O reagente 2, que vai fazer com que haja a solubilização do colesterol de densidade baixa, que é o LDL que já queremos. Vão acontecer aí essa gama de reações, como podem ver aí, para formar neste caso, né? Para formar neste caso aqui no EMI, né? Que já é neste caso é um produto que vai, ou seja, um produto vermelho, como já vimos lá, um produto vermelho. E esse aqui, conforme acabei de dizer, gama do vermelho, aqui já temos alguma cor formada. E a sua absorvância será medida a comprimento de onda de 546 nanômetros no espectrofotómetro, mais ou menos assim. Porque na amostra não tem como você levar a amostra, ok, leva a amostra de só, depois começa a dizer aqui tenho quilomicra, aqui tenho HDL, aqui tenho VLDL. Não. Então, através do mecanismo, é possível remover esses todos. Fazendo o quê? Fazendo os estudos reagirem com o primeiro reagente, que não vai se formar, neste caso, nenhuma cor, só serão consumidos todos eles. Vamos retirar. E depois, o segundo reagente vai fazer o quê? Passando para o segundo reagente já vai trabalhar com aquilo que nós queremos, que é o LDL. Tão simples quanto isso. E temos aqui essa imagem que nos ajuda aí a ver alguma coisa. Nós temos aqui algumas hemácias aí no vaso, né? Temos essa placa aí. O que é que fazem, neste caso, as lipoproteínas? As lipoproteínas de baixa densidade. Quando chega, por exemplo, nas artérias, quando chegam em concentrações elevadas, se acumulam aí e acabam diminuindo o calibre. Quando diminui o calibre, o que acontece? Neste caso, há risco de ter o quê? A esclerose, né? Há risco de ter isso. Por causa do quê? Porque o calibre já está diminuído. O calibre está diminuído aí. E temos aqui a amostra e estabilidade. Temos aqui nossa amostra, podemos usar heparina ou DDA como anticoagulantes. Também podemos usar o SUR, ok? Vamos ver nossa estabilidade. E vamos também para HDL que já será lipoproteína de densidade alta. Então, esse aqui vai conter, neste caso, um grande número de proteínas e algum colesterol e fosfolipídios, né? Mas com poucos triglicéridos, diferentemente do que de LDL. Então, nós temos o HDL e o LDL. O que é que acontece no nosso organismo? Então, quando ou seja, o HDL, ele vai remover, neste caso, o LDL quando está em excesso. Para perceber? Então, por isso que a interpretação de muitos, ou seja, sempre que se fala disso, as pessoas não sofrem tanto. Só chegam e pensam assim, ok, se o meu resultado me deu LDL elevado e HDL diminuído, aqui tem o risco elevado de ter problemas na minha circulação, ok? Por quê? Porque quem se instalou e é realmente quem podia remover, mas está em concentrações diminuídas em relação ao problema. Ou seja, eu tenho uma pequena solução para um grande problema, ok? Mais ou menos essa é uma interpretação mais simples de fazer, ok? Mais simples de fazer. Como é que é determinado? Vamos ter aqui o teste enzimático, né? Os quilomicras de proteínas de muito baixo, o VLDL, LDL, são quantamente precipitados com fosfo, tungstato e íons de magnésio. Significa que aqui, além daquele primeiro caso que nós encontramos no LDL, ok? Encontramos no LDL, aqui já é outro assunto. Aqui vamos fará uma reação de precipitação. Estes aqui não serão consumidos, não. Estes aqui serão precipitados. Significa o quê? Significa que vai se misturar, neste caso, com o reagente, neste caso, de modo que eles possam ir a fundo do recipiente. Bem? Ir lá para o fundo do recipiente. Tal precipitação dita. Agora, após a centrifugação, o sobrenadante contém as lipoproteínas de elevada densidade, só LDL. Então, temos aí já o LDL, o VLDL, aquilo migram tudo lá, já precipitado, fazendo a centrifugação e faz a separação do sobrenadante.
teste sobrenadante que já contém realmente o HDL, ok? Então vai se fazer neste caso a quantificação do analito a 500 nanômetros, neste caso no espectrofotômetro. Mais ou menos. E temos aqui a estabilidade e a amostra que nós temos que usar. Temos aqui o valor de referência, que temos aqui alguma diferença nos homens e nas mulheres, ok? E, portanto, aqui onde gostamos de dar aquela atenção, ok? É sempre bom mesmo perceber o que estamos a fazer e o porquê que estamos a fazer. Então aqui onde o jogo acontece. Temos aqui o analito, as troponinas, por exemplo, I e T. Preparamos esse quadro aqui, bem fácil. Temos aqui as troponinas I e T. Então, quando o seu aumento pode indicar um infarto agudo de miocárdio, né? Ou também pode indicar uma miocardite, que seria, neste caso, inflamação de miocárdio. E acho que isso aqui, se formos diagnosticar isso, também poderemos receber ajuda do quê? Poderemos receber ajuda do nosso amigo aí, proteína C reativa. Proteína C reativa. Mas vamos com calma. Podemos também falar de uma lesão cardíaca, ok? Uma lesão cardíaca. Então esse quadro todo aqui pode aumentar as troponinas I e T. E no início nós já comentamos sobre isso. Que, ok, as troponinas são as reguladoras aí do músculo constante, do miocárdio, tá, tudo bem. Então, quando há neste caso, uma agressão, ou há uma inflamação, ou uma lesão no músculo cardíaco, há um extravasamento para a corrente sanguínea e a determinação laboratorial vai indicar como concentrações altas. Tão simples quanto isso. E temos a diminuição quando é que vão se mostrar diminuídas essas troponinas I e T. Vão se mostrar diminuídas, neste caso, em casos normais, né? Ok? De forma geral, não indicam algum problema quando são diminuídos. Ok? Não indicam algum problema. Como tal. E temos aqui a creatinina quinase fração MB. Creatinina quinase fração MB. Então, o seu aumento vai indicar um infarto agudo, trauma cardíaco e miocardite. Ok? Infarto agudo, trauma cardíaco e miocardite. Então, a sua diminuição não tem lá não dá lá uma atenção clínica, né? Sua diminuição. Só o seu aumento que dá aquela atenção. Ok? Então, temos aqui um PCR no sentido de proteína C reativa. Senão vamos pensar que é reação em cadeia de polimerase. Ou também tem outros significados aí que nós podemos encontrar PCR. Mas neste caso, a proteína C reativa, tudo bem, pode ser aumentado em caso de uma inflamação sistêmica. Ok? Ou indicar um risco cardiovascular aumentado. Então, a sua diminuição indica a ausência de alguma inflamação, indica uma normalidade, ok? Isso por quê? Porque realmente essa proteína C reativa, ela vai ser detectada no laboratório para indicar uma inflamação. E muitas das vezes, quando o paciente é assintomático, dá positivo, e neste caso vai indicar uma certa inflamação. Então, a sua ausência geralmente não indica nenhum problema, ok? Serve como aí nosso alerta, ok? Um alerta, ok? Temos aqui também o LDH, que é o lactato desidrogenase. Então, o que vai acontecer? O LDH, até alguns costumam dizer que é um marcador de hemólise ou um marcador de lesão, alguma lesão neste caso. Então, lesão tecidual em geral. Lesão tecidual. Então, quando há uma lesão, geralmente encontramos o LDH
aumentado, tanto que em alguns casos podemos também pedir o LDH junto com os testes de perfil hepático, ok? Perfil hepático, para a gente poder categorizar lá já uma agressão e ou se diferenciar uma agressão mecânica, todos os casos aí já lá né, no perfil hepático, mas aqui estamos no perfil cardíaco. Vamos ver o assunto do perfil cardíaco. Tudo bem. Então, em casos de infarto, pode ser aumentado, hemólise, lesão tecidual. Então, o que eu estava a comentar aqui, ok, que ele é mais conhecido como um marcador de hemólise, marcador de alguma agressão, alguma lesão, para perceber, ok? Então, casos raros, ou seja, a sua diminuição não tem lá aquela importância lá, não. E temos fator reumatóide. Fator reumatóide nós já discutimos aqui nessa aula, mas também existia, fizemos a questão de não tratar tanto assim, que é um analítico usado para diagnóstico das artrites reumatoides, né? Artrites reumatoides. Talvez a gente faça uma aula aí, se vocês quiserem, podemos fazer a aula sobre doenças, ou seja, sobre artrites e outras doenças que atacam, neste caso, o sistema osteomiolo articular, ok? Temos também doenças autoimunes com envolvimento cardíaco. Temos também valores baixos que eles indicam uma normalidade, não tem alguma relevância clínica. Pois bem, temos já o colesterol total. Colesterol total ele pode indicar um risco aumentado de arteriosclerose, ou infarto, ou mesmo acidente vascular cerebral, ou AVC neste caso. Quando o quê? Quando estiver ou seja, aumentado, né? Então a sua diminuição pode indicar uma desnutrição, ou pode indicar também uma doença hepática, ok? Então esse também podemos usar lá junto com os analíticos principais do perfil hepático para podermos fazer aquele debate, ok? Debate com os resultados, para a gente perceber o que eles querem nos dizer, na verdade. Agora temos aqui o LDL, que é colesterol ruim ou colesterol mau, ou seja, o colesterol de densidade baixa, ok? Que vai dizer o quê? Que ele vai dizer que estamos diante de um risco cardiovascular elevado e temos placas ateroscleróticas quando estão aumentados. É aquela imagem que eu mostrei anteriormente, que quando está elevado significa, ou seja, ele nos dá tipo um sinal de que não, aqui é provável que o organismo de onde tiraram esse sangue que usaram para me testar, é provável que eu já tenha criado nos vasos dele, ok? Neste caso, algumas placas que vão diminuir o calibre dos vasos. Diminui o calibre dos vasos, compromete a circulação normal do sangue e o paciente pode ter o quê? Pode ter o quê? Pode estar a passar um risco cardiovascular muito elevado mesmo, ok? Então, quando há uma diminuição, isso, tipo, é relaxante. Ok? Sua diminuição é relaxante. Mas é sempre necessário acontecer lá um equilíbrio de HDL e o LDL. Por isso que ele vem depois aí para a gente ver o que ele quer nos dizer. Ele é colesterol bom ou colesterol de densidade alta. Ok? Temos aqui uma proteção cardiovascular reduzida quando baixo. O que isso significa? Significa que quando ele está aumentado, nós temos uma proteção cardiovascular reduzida. Ok. Ou seja, quando ele está aumentado, é um benefício, protege contra o infarto. Ou seja, aqui houve um lapso. Então, há uma proteção contra infarto. Essa parte devia estar cá. E quando ele está diminuído, significa que há uma proteção cardiovascular reduzida. Quando ele está diminuído, ok? Essa parte aqui deveria estar cá. Houve uma falha na digitação. Então, essa parte de proteção cardiovascular reduzida tem que estar lá na diminuição. Porque realmente quando ele está diminuído, significa que não, o organismo não está capacitado de forma ideal para poder fazer o quê?
remover o que? O colesterol de densidade baixa. Ou neste caso o LDL. Então essa parte tinha que estar cá em trocar das posições. Vamos para os triglicéridos. Os triglicéridos, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão nos dizer que não. Quando eu estou aumentado, eu quero vos dizer que há um risco de osteoporose, pancreatite e doenças cardiovasculares. Eles falam muita coisa. Ok? Pode nos levar a pancreatite, doença cardiovascular, risco de osteoporose. Mas por isso que há sempre uma necessidade de fazer uma bateria de exames. Não é só fazer tipo um analítico, só, já sei tudo bem, eu já posso conseguir categorizar a doença. Não. Quando a gente já trabalha com uma bateria de exames, que nesse já é fácil. É fácil jogar, neste caso, uma bateria de exames e aquilo que é o quadro clínico do paciente, já é fácil o médico se posicionar, tomar uma decisão, ok? E procurar o melhor caminho para tratar o seu paciente. Ok? Por exemplo, vai fazer só triglicéridos. Vamos encontrar que há um risco de esclerose, a pancreatite, há doenças cardiovasculares também no seu aumento. Já qual será a decisão aqui? Se quisermos só usar laboratório. Então, por isso há necessidade mesmo de, ou seja, sempre que formos a fazer alguma atividade no hospital, é por isso que eu costumo dizer que nós estamos a fazer um trabalho em equipe. E aquele trabalho que nós estamos a fazer no hospital não é para alguém tipo trabalhar a pensar que, por mais que você tenha algum impasse com alguém, logo que chegar no hospital você tem que esquecer tudo. Você tem que trabalhar com um único objetivo. Lembrar que se você for a trabalhar comigo e tipo, não sei se, como digo, se é inveja ou que se eu fiz mal para ti, é aquele querer descarregar no trabalho, está a estragar a vida do paciente, quem está a correr risco é a vida do paciente, ou seja, é o paciente que está a correr risco. É o paciente. Então, no hospital vamos fazer todos nós, nosso trabalho, a pensar no paciente. Tudo para poder colocar a vida do paciente nas melhores condições possíveis. Ok? E assim o trabalho fica lindo. Nós fazemos um trabalho limpo e o paciente sai a ganhar. Mas chegamos no hospital com aquele coração, não sei se a levar aquelas mágoas de onde, não sei o que. Aqui só vamos chegar no hospital e fazer coisas sem sentido. Aqui. Fazer coisas sem sentido. O que é feio. Muito feio. Muito feio. Temos que fazer trabalho em equipe. Por mais que eu esteja só a corar lâminas, se for hematologia, eu tenho que garantir que a minha solução esteja bem preparada a corar lâminas com muito amor possível. Ok? Não é despachar tipo, de ver lá mesmo ela, de ver lá mesmo ele. Não fica bem. Não fica bem. Ok, continuemos. Temos aqui já temos aqui BNP, também um analítico que nós não discutimos aqui. Não discutimos aqui esse analítico. Esqueci de colocar esse slide que falava desse analítico. Mas também lá é um analítico que vamos encontrar aqui, neste caso, no sistema cardiovascular. E também muito sensível. É muito sensível, que nos mostra alguma insuficiência cardíaca ou uma sobrecarga ventricular, ok? Uma sobrecarga ventricular. E tanto que esse analítico BNP ou NT-pro de BNP, eles vão ser encontrados, por exemplo, naquela mesma parte ali dos ventrículos, que tem algo que ver com aquela passagem do sangue, neste caso, de um compartimento para o outro. Então, quando são aumentados, significa que há uma sobrecarga ventricular. Então, a sua diminuição vai nos deixar um pouco confortáveis. Tipo, aqui não há níveis assim ou seja, vão nos deixar um bocadinho afastados do que? De uma insuficiência cardíaca. Então, esta tabela vai nos ajudar a fazer o que? Uma tabela muito simplificada, que pode nos ajudar a entender os analíticos ou laboratório clínico relativamente ao estudo de doenças que podem atacar o que é o sistema cardiovascular. De forma resumida, está aqui a nossa aula e vou pedir uma coisinha muito simples. Peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe lá o teu comentário. Os vossos comentários são comentários que, ou seja,
são nossa fonte de crescimento. Então, nós só podemos crescer quando vocês forem se vocês forem comentar e se vocês forem comentar, "Pena, da próxima tem que fazer assim, da próxima tem que fazer daquele jeito." E nós vamos agatando isso, vamos analisar e vamos trabalhar assim. E assim vamos crescendo. Então, também devem compartilhar lá o canal, vão se inscrevendo, vão compartilhando lá o canal com os vossos colegas, amigos, por aí, de modo que possam conhecer o canal e façam parte da nossa família. E sempre que postamos um novo vídeo, estejam por dentro. O YouTube vai dar aí uma notificação, de modo a juntos caminharmos a compartilhar esse conhecimento aí do laboratório clínico, ok? E desta maneira estamos aqui a falar, gostaríamos a falar no futuro de clínicos, ou seja, de analistas clínicos de qualidade. Vamos nós aqui a falar dos casos, porque eu sempre gosto de colocar casos nas minhas aulas, porque aquela parte que tem a ver com máquina, não sei o que, é importante sim, não digo que não é importante, mas eu gosto mais de tratar das coisas que estão ao nosso lado, que estão mesmo na nossa realidade. A maior parte das técnicas aí, isso antigamente, os que estudaram antes da nossa era, costumo falar assim, eles que sofreram muito com as pipetagens, aí técnicas levaram uma eternidade a fazer só exames de uma única pessoa. Mas agora é só preparar a amostra, levar a amostra ao equipamento, calibrar o equipamento, ou seja, fazer controle de qualidade daquelas primeiras práticas, né? Então, se for para analisar a amostra, preparar a amostra, centrifugar e tal, fazer aquelas primeiras preparações, aí leva a amostra ao equipamento e vai fazer a programação, que eu queria dizer antes que falei de calibração. Programa a amostra e deixa o equipamento fazer o trabalho dele, ok? Por isso que aquilo lá só falamos. Então, a parte que anima mais para mim é essa parte aqui. De saber qual que é aquilo que eu estou a fazer, qual é o impacto no paciente, se está diminuído, quer dizer o quê, e quais são as condições em quais eu tenho que fazer aquilo. Ok? Então temos aí o primeiro caso. O primeiro caso vai dizer o quê? No nosso primeiro caso, estamos a falar aqui de um senhor João aí com 58 anos, ou seja, nosso paciente é masculino, né? Ok, 58 anos. Então, ele traz sintomas de dor torácica, ok? Sente alguma dor na caixa torácica, que essa dor vai se irradiando para, neste caso, o braço, ok? Passa irradiando para o braço esquerdo. E, embora isso não escrevi aqui, temos também náuseas, temos também a sudorese. E temos analíticos alterados. Temos aqui a troponina 1 alta, CKMB alta, PCR alta, LDL alta, que está nos 180 mg por decilitro. Temos aí também HDL, que está baixa. Diagnóstico. Qual é o nosso diagnóstico? O nosso diagnóstico é infarto agudo de miocárdio, IAM. Vamos tentar perceber o que nós escrevemos aqui. Ou seja, o que temos aqui como caso. Vamos tentar perceber. Da próxima eu vou deixar o problema, não vou colocar o resultado aí, para a gente poder pensar um pouco. Ou até vamos preparar uma aula. Se vocês concordarem com isso, vão deixar aí nos comentários. Podemos preparar uma aula só de casos clínicos. Vamos ter um caso clínico, resultado de laboratório. Depois vamos debater o exame, o que isso pode dizer, segundo aquilo que são os sintomas e sinais que o paciente tem. Ok? Então, temos aí a troponina 1 está alta. E já sabemos nós. O que é que significa quando ela está alta? Já sabemos. Temos ainda o CKMB. Ok? Temos PCR também. PCR também está alta. Sabemos. É um indicador de o que? De inflamação. Está alta. LDL, colesterol mau. E HDL, colesterol bom. Se o bom é diminuir do mau está alto. Até vejam só a diferença. Vejam só a diferença. De 180 para 30.
Grande diferença. Isso significa o quê? Significa que provavelmente eu tenho, até nem é questão de dúvida aqui, significa que o paciente, mas para não dizer que nós vimos, né? Segundo os exames, provavelmente o paciente tenha algumas placas de gordura, neste caso, nos vasos. Ele pode ter do infarto por causa disso também. Estão a perceber aí? Hein? Tem CKMB que tem especificidade para músculo cardíaco. Está alto. Agressão, infarto. Estão a perceber só? Troponina. Está alto. Então, é mais ou menos esse o diagnóstico. Nós estamos a ver a idade dele, estamos a ver o teu, ok, ele tem 58 e tal. Então, tem esses sintomas e, realmente, o laboratório vai nos dizer isso e, no fim das contas, nós vamos perceber que, jogando, neste caso, o laudo e a situação clínica do paciente, chegamos à conclusão que ele tem infarto agudo de miocárdio. Ok? Lembrar que essa é a competência lá dos técnicos, dos nossos clínicos lá. Ok? Mas nós também podemos dar os comentários. Se nos der por seguir o laboratório, não aceitamos, não recebemos requisições que não têm informação clínica. Aquilo que seria suspeita, né? Porque após a determinação temos que ter nossa parte de fazer uma análise crítica, né, do resultado. Não estamos a fazer coisas que estamos a entregar, de qualquer maneira. De repente o resultado nem está de acordo com aquilo, ou seja, nem um pouco. Veja só. Vamos agora para o segundo caso. O segundo caso aí da nossa mãe Maria, com 70 anos. Agora, o que é que ela diz? Ela diz que tem tido falta de ar. Falta de ar, edema, desculpa. Perdão? Edemas nos membros inferiores. Ok? E cansaço. E temos aqui os analitos. Os analitos estão bem altos, o BNP. Estamos a falar de uma sobrecarga. Eles estão aumentados, indicam uma sobrecarga ventricular. Já sabemos disso, BNP aumentado. Temos também estamos aqui a falar também de PCR discreto. Ok? Significa que não está lá bem aumentado, ok? Moderado. Temos o LDL. Está aumentado. E temos colesterol total. Colesterol total, o que acontece com ele? Ele está alto também, está nos 210. Então, isso nos sugere uma insuficiência cardíaca congestiva. Eu vou preparar mais esses casos, vou estudar mais esses casos. Da próxima, o meu objetivo era mesmo de trabalhar só com casos. Para termos os casos, porque disto, porque aquilo, porque disto, porque aquilo, porque disto, porque aquilo. Anima quando é assim. Quando falamos coisas que entendemos, isso anima. Agora, nós temos aqui também o terceiro caso, que é o nosso senhor aí, o Alberto, com 45 anos, masculino, ok? Então, o que ele tem? Ou seja, o que ele vai nos relatar? Ou seja, chegou lá no consultório, ou lá no clínico dele, ou no médico dele. Ele não apresentou sintomas, ele simplesmente quer fazer um check-up, ok? Quer fazer um check-up. E o laboratório vai se deparar com essa situação. Com lipoproteína de baixa densidade alta, com lipoproteína de densidade alta baixa, com triglicéridos altos, ok? E também com PCR transmissível também alto. Logo que PCR transmissível alta significa que estamos diante de alguma inflamação, é isso. Alguma inflamação. PCR ultrassensível alta, alguma inflamação aí. Está escondida. Por isso o paciente está a sentir. E é sintomático. Alguma coisa. Triglicéridos aumentados. Alguma coisa. HDL também está baixa. E quando está baixa, significa que estamos com o risco de ter o quê? Estamos com o risco de alguma doença cardiovascular. Relativamente ao quê? Ao LDL. Que ele não tinha que estar alta. Muito pelo contrário, tinha que estar baixo. Ok? Tinha que estar baixo também.
íamos ver aí, íamos entender um pouco alguma coisa. Mas ele está alto, enquanto ele é colesterol ruim e o colesterol bom está baixo. Significa que a probabilidade também de encontrarmos placas nos vasos é maior, a probabilidade. E o diagnóstico pode nos levar aonde? Segundo aquilo que eu deixamos a ver, ele estava fazendo simples check-up, a idade dele, estamos a falar de uma doença arterial coronária, silenciosa. A doença é silenciosa. É silenciosa. Mas eu trago mais casos, esse aqui, isso são 3. Vou trabalhar mais para trazer mais casos aqui. E sem agora o diagnóstico. Para a gente poder pensar um pouco, porque assim logo que chegamos no slide já sabemos que afinal é aquilo, doença coronária, doença arterial coronária silenciosa. Sabemos que estamos a falar, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca, estamos a falar de não sei o que, então fica mais fácil. Então temos que ter isso. Temos aqui as referências para quem quiser ter mais subsídio, poderá visitar esses manuais aí para fazer a leitura e solidificar. E muito obrigado mesmo pela vossa atenção, ter chegado até aqui. Vou pedir mais uma vez que possa se inscrever, que possa deixar seu comentário, que possa compartilhar com os outros aí para poderem também estar nesse barco aqui, remar conosco. E valeu! Tchau!